Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Estágio Supervisionado para a Licenciatura em Matemática 1. Nosso tema de hoje é a avaliação da aprendizagem. Estamos falando diretamente da Faculdade de Ciências de Bauru, da Unesp, e contamos com a participação da professora de matemática Thaís Postigin. A Thaís, ela é licenciada em Matemática pela Unesp, mestra em Ensino em Processos Formativos pela Unesp e doutoranda em Educação para a Ciência também na Unesp, né? E pesquisadora da área de avaliação da aprendizagem. Você poderia falar um pouquinho o que é a avaliação da aprendizagem escolar, né? Como isso se configura no contexto da matemática? Bom, quando a gente vai pensar em avaliação da aprendizagem dentro das escolas, o que mais frequentemente a gente vê é aquela avaliação basicamente feita através de provas, de atribuições de notas, extremamente mensurativa. E muitas vezes, nesse contexto da avaliação, o aluno ele se sente excluído do processo avaliativo e da matemática, porque a matemática, como uma representante por excelência do racionalismo científico, né, tem esse um pouco de dificuldade do aluno para desenvolver todo um raciocínio dentro da matemática, né? E aí, nesse contexto, ele se sente um pouco excluído através desses tipos de avaliação, né, que é classificatória e extremamente um método conservador. Mas então, como a gente poderia avaliar nesse contexto? Bom, eu penso que a avaliação dentro das escolas, então, ela deveria ser contínua, né? Desenvolver em todo um processo, todo o ano, todo um semestre, através, não, a prova, então, seria um instrumento, mas não unicamente ele, né? Mas outros tipos avaliativos, como seminários, como trabalhos em grupos, em que o aluno também ele tem essa liberdade para ele falar, né? Não só em um momento, mas em vários momentos, né, durante o ensino de matemática. Ok, então ela acaba assumindo uma postura dialógica, né, onde se vai estabelecer esse diálogo entre professor e aluno. Sim. E no caso, como então o professor se comporta frente a isso? Bom, eu penso que o professor ele deve se manter uma postura comunicativa com o aluno, né? Deixar aberto que o aluno possa falar, que ele possa demonstrar o que realmente ele aprendeu em ambientes comunicativos. E aí o professor, então, ele tem que assumir uma postura, né, que permita o aluno a fazer isso, né? Ou seja, mais importante talvez que os métodos avaliativos é a interação do professor e aluno. Como que o professor ele assume essa postura frente às avaliações? O que ele vai fazer com os resultados dessa avaliação? Né? Não é unicamente só ali atribuir um valor, mas ele deveria pegar esse resultado e fazer uma autoavaliação de si mesmo e identificar quais são os pontos que os seus alunos estão com dificuldades e, a partir disso, né, traçar outros meios, outras formas e que os alunos eles possam recuperar o que eles não aprenderam, né? Então, essa interação professor e aluno é muito importante, né? A comunicação, como que o professor vai se portar? Se ele propõe dentro da sala de aula um ambiente comunicativo, né, ele deixa o aluno conversar no sentido de expor o que ele aprendeu, né? Essa interação. Então, no seu mestrado você estudou essa questão da avaliação da aprendizagem, né, na formação do professor. Isso. Você poderia falar um pouquinho sobre esse seu trabalho? Bom, no meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa em que eu analisei quais eram as orientações do avaliar nas diretrizes curriculares nacionais para professores para a educação básica e nas diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura em matemática, quais eram essas orientações para avaliar a aprendizagem, né, na formação inicial do professor de matemática. E também eu utilizei como referencial teórico, né, o filósofo, o sociólogo, o Habermas, né, que ele fala sobre a teoria da ação comunicativa, sobre realmente esses espaços de comunicação, de interação, livre de qualquer coerção, né, com entendimento mútuo. E aí, então, nessas diretrizes curriculares, né, que eu analisei, eram poucas as orientações que nós podemos destacar que realmente privilegiava, então, essa formação do professor.
né, para avaliar a aprendizagem. Muitas vezes as orientações elas estavam atreladas à mensuração de desempenhos, a provas, atribuições de notas. E muitas vezes as orientações que estavam nessas diretrizes, elas remetiam à avaliação do curso, das instituições de ensino superior e do professor. Não tinha essa preocupação da formação do professor, né, para avaliar. O que a gente pode perceber é que essas diretrizes elas falham um pouco com o compromisso, né, de assumir nesse compromisso do Estado da formação para avaliar. E no doutorado você pretende seguir nesse caminho, trabalhando essa questão da avaliação da aprendizagem? Sim. Então, o doutorado, a proposta, então, é para trabalhar com a avaliação em larga escala e também a avaliação, né, dentro das escolas. Porém, a proposta é fazer, então, grupos com intenções formativas com os professores da formação inicial e com os professores da formação continuada para tratar sobre a avaliação e fazer a interlocução desses dois grupos, né? Como se um grupo e o outro oferecesse subsídios para o outro. Você poderia falar um pouco mais sobre alguns modelos que a gente poderia usar no ensino de matemática para avaliar a aprendizagem, né, a partir dessa perspectiva comunicativa? Como seria o recado que você daria para o professor de matemática sobre isso, esses exemplos, por exemplo? Como eu disse, né, a prova não é um dos instrumentos, né? O que pode ser feito, então, a avaliação? Pode ser feita através de uma atividade lúdica ou de uma resolução de problemas, ou de jogos, e ali o professor, ele dá essa liberdade para o aluno falar, né, por exemplo, nos jogos, né, matemáticos. Ele pode, ali, na atividade, nesses grupos, ele pode já analisar ali a interação entre os alunos, como que eles vão falar sobre esse conhecimento matemático que está sendo desenvolvido, e também como que o aluno ele vai interagir com o professor, né? Porque quando o aluno ele se sente à vontade para falar diante também não só do professor, mas de todos os alunos, sem aquele medo de ser reprimido, né? Ele tem essa facilidade, ele vai ao encontro, né, do conhecimento. Então, uma dessas atividades que pode ser feita é através, né, disso. Ok. Um exemplo também poderia ser o portfólio, né? Ele Sim. fazia o acompanhamento do portfólio. Você chegou a ver... o que você conhece sobre portfólio? Eu ainda não trabalhei, né, muito sobre o portfólio. Já trabalhei em algumas escolas que trabalham, mas eu necessariamente não trabalhei. Mas eu acredito que é uma atividade também muito importante que contribui realmente para, né, nesse contexto formativo, comunicativo do professor e do aluno, nesse desenvolvimento, né, de todo um semestre, de todo um período letivo. A gente poderia dizer que quando a gente trabalha a avaliação numa perspectiva comunicativa, né, estabelecendo essa relação, a gente pode também transformar a própria relação afetiva da matemática, que o aluno tem com a matemática sempre é vista com aquela coisa dura, a prova e tal. Como é que você vê isso? Eu acredito que sim, que quando a gente trabalha nessa perspectiva mais comunicativa, o aluno ele sai um pouco, né, daquela monotonia de falar, eu não sei matemática, matemática é difícil, matemática não é para mim. Né? E aí, quando você trabalha nessa perspectiva mais comunicativa, dá o direito, né, dali o aluno ele conseguir falar, o professor ele conseguir demonstrar um outro caminho da matemática através de outras metodologias que podem ser avaliadas. Né? Então, ali eu acredito ser, sim, muito importante. Ok. Então, muito obrigado, Thaís, por participar aqui com a gente. Né? E agradeço a todos que estão nos acompanhando e aguardo vocês na próxima videoaula.